refletir na palavra de Deus. Temos dado continuidade às exposições no livro de Neemias. Eu quero te convidar a abrir no capítulo 7. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Expressar minha gratidão a cada irmão, amigo, também os amados visitantes, que o Senhor possa abençoá-los, que vocês sejam bem acolhidos, que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração nessa noite, que você saia daqui edificado e que nós possamos ter a alegria de te ver novamente conosco. Isso será uma bênção. Nós também queremos registrar na voz agora pastoral a nossa preocupação que nos leva a orar, a se importar com os irmãos ali do Rio Grande do Sul. Nós temos um amigo da Fraternidade Pastoral que está no trabalho de plantação de igreja e nós queremos manifestar o nosso apoio em oração, mas também em material. Então hoje o que foi arrecadado através das ofertas será diretamente canalizado para uma conta, disponibilizado para que eles possam se reerguer. Afinal de contas, a igreja em si precisa recomeçar o seu trabalho. Tudo foi perdido. A maioria das coisas, irmãos, a gente fica desbarateado para olhar para a realidade e saber por onde começar. Mas nós confiamos em um Deus que acudiu o seu povo com graça e misericórdia lá no Antigo Testamento, quando o povo estava em sofrimento, em opróbrio, em miséria, em destruição. O quadro de Jerusalém era esse, né? Você imagina o quadro caótico: destruição, muralhas derrubadas, escombros, entulhos. E aí houve um homem que se importou e começou a orar por aquilo. E depois disso ele orou e agiu. Ele fez alguma coisa. E depois Deus levantou esse homem para liderar a retomada da reconstrução. Nós sabemos que o nosso Deus é soberano e temos completa confiança no Deus que irá restaurar o Rio Grande do Sul, restaurar com um coração voltado para Ele, restaurar com arrependimento e fé, restaurar com um povo que vai ouvir a pregação do Evangelho, que vai ver a ação do Evangelho e que vai ser impactado pelo amor dos cristãos. Amém? Assim nós oramos para que Deus possa fazer. Todo noticiário que a gente vê, cada hora é algo mais triste que a gente observa. E nós oramos para que Deus cesse as chuvas, que Deus venha agir com misericórdia, que Deus venha abaixar os níveis da água e que Deus possa trazer aí uma retomada muito grande. Os impactos, irmãos, são enormes, né? Nós sabemos que o Sul é uma potência produtora, tanto na área de vinho, de suco de uva, e nessa área, e também a produção ali de grãos no Sul é muito alta, né? Existe muita produção, e esse impacto também é um impacto significativo para toda a nação. Mas o impacto pior, né, que nós vamos ver é a reconstrução de vidas, né? Famílias que perderam, não só casas, mas também entes queridos, muitos perderam, muitos. Então que nós possamos manifestar misericórdia, irmãos. Que a sua oferta possa ser uma oferta de misericórdia, de amor. Que você possa estar orando para que Deus possa multiplicar a nossa ação. Então, nós contamos com a boa mão do Senhor. Neemias, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Se coloque de pé. Palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani, e com ele Hananias, comandante da cidadela, pois Hananias era fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas
de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro e outros em frente à sua própria casa. Podeis assentar e vamos orar. Deus, nós te suplicamos, ó Pai bendito, que o Senhor manifeste misericórdia ao povo do Rio Grande do Sul. Nós suplicamos ao Senhor que estenda as suas mãos, que dê graça, Senhor, que levante os seus homens de Deus que estão ali em trabalho de processo de plantação de igreja, que eles sejam valentes, que eles sejam a voz do Senhor, pregando o evangelho que produz, ó Deus, esperança, que dá restauração, vida nova, Senhor. Pai bendito, seja misericordioso, cesse as chuvas, ó Deus, abaixe os níveis dos rios, seque as águas, ó Deus, dentro das cidades, e venha, Pai, visitar o seu povo, dando a eles graça para recomeçar, ó Deus. Em nome de Jesus, que a nossa oferta seja bem usada, e nós queremos manifestar uma oferta de misericórdia, uma oferta de amor, uma oferta que estende a mão, ó Deus, que seja significativa, que o Senhor multiplique, Deus, o nosso pouco, e que Ele possa ir e tocar, ó Deus, em quem necessita. Em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça as igrejas sérias que estão se comprometendo com a pregação do Evangelho, ali, ó Deus, naquela região, Senhor. Ó Deus, e que nós oramos, para que surja com o recomeço, a restauração daquele lugar, muitas igrejas em cada cidade comprometidas com a pregação do Evangelho, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Pedimos agora que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, a Sua orientação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, capítulo 7 de Neemias representa uma dobradiça, onde nós vamos ver que agora Neemias não vai mais trabalhar na reconstrução, mas Neemias vai trabalhar na organização do serviço. Agora o processo não é de trabalhar com escombros, tijolos, madeiras, mas agora o processo é trabalhar com gente. Embora na primeira dobradiça tudo que foi feito envolveu pessoas trabalhando, na segunda dobradiça tudo que vai ser feito em prol de restaurar vidas, de alcançar os corações de modo objetivo. Neemias, no primeiro momento, trabalhou para edificação de estrutura. Agora nós vamos ver Neemias trabalhando para edificação do povo. E as duas coisas são importantes. Nós estamos envolvidos em trabalhar para edificar pessoas. Mas nós não podemos desconsiderar o fato de que estrutura também é importante. É aquele trabalho de treliça e videira. Neemias, no capítulo 1 ao 6, fez o trabalho de treliça. Ele organizou a estrutura. Eu e Miguel fomos a Bucaina, né? E vocês ficam falando de trabalhar na Bucaina, trabalho pesado. Eu dou a marmita, café e água à vontade. E ainda dou direito a 1h30 de descanso dormindo na rede. Não vejo trabalho pesado nisso, né? E ainda respirando o ar mais puro que pode existir e contemplando uma bela paisagem. Isso é trabalho que muito concurso por aí não vai te dar, tá bom? E outra, com a expectativa de colher o que plantou. Olha só que coisa boa. Você participar de um processo de jogar a semente, de ver a semente crescer e de colher. Tem uns caras que falaram assim, olha, na hora de colher eu vou lá te ajudar, tá bom? Eu falei, não, meu irmão, pode ficar tranquilo que eu vou te chamar. Fica tranquilo, tá bom? Então, irmãos, nós fizemos ali na Bucaina uma treliça. Eu falei, Miguel, nós vamos fazer uma treliça. Miguel falou, o quê? Eu falei, não, vamos fazer uma parreira. Ele falou, hã? Eu falei, ó, que a gente vai botar madeiras,
colocar arames em cima, e aí vai subir um pé de maracujá e vai ficar ali por cima naquela treliça. Isso que é treliça, irmãos. Você fica 4 paus, né, enquadrado ou retângulo, bota por cima ou madeira, ou arame, ou bambu, você trança bastante. Maracujá gosta de linhas retas, né, para o ramo não cruzar e um matar o outro, né? E aí, depois que você prepara, você planta em um dos pés, um dos troncos, o pé de maracujá. Eu plantei 2, um em cada ponta, né? Eles vão crescer, ficar bem robusto ali, que Deus abençoe a nossa plantação. Neemias se dedicou em fazer um trabalho de treliça. Como que ele iria edificar um povo, cuidar de um povo, se havia escombros, havia insegurança, instabilidade, havia desorganização estrutural? Neemias faz um trabalho de preparar a treliça. Ele cuida do processo de restauração, de reconstrução do muro. O muro que tinha aproximadamente 4 quilômetros de distância, né? Um muro que ele tinha a largura de aproximadamente 9 metros de largura. Passava uma carruagem por cima. Toda aquela estrutura precisava de muita dedicação. E o serviço foi voluntário. A obra de treliça não houve um contrato de uma empreiteira, mas Neemias convenceu o coração do povo de que era necessário cuidar de estrutura. Ele saiu com as cartas dadas pelo governante, o rei Artaxerxes. Ele vai em direção com as cartas ao oficial da floresta para pegar madeira, e ele começa a reconstruir. O povo vê a mão de Deus, o cuidado de Deus. Deus estava acompanhando e trabalhando em prol do povo a cada momento. Agora, no capítulo 7 em diante, nós vamos ver Neemias cuidando da videira. Ele vai cuidar daquilo que está crescendo sobre a estrutura que foi edificada. Cuidar muito da estrutura e nada da videira, muito da treliça e nada da videira, nos leva a montoar templos, termos belas estruturas vazias de vida. Cuidar só de vidas, sem se importar com estrutura, em algum momento nós colapsamos. As pessoas não vão se sentir adequadamente cuidadas, recebidas em uma organização. É muito ruim você chegar num lugar e o que você vê é desorganização, desestrutura. Quem gosta, irmãos, de andar pela cidade e ver a desestrutura da cidade? Quem gosta? Ruas com calçamento irregular, meio-fios quebrados, parquinhos destruídos. Quem gosta de andar pelas ruas da cidade e ver... Quem gosta de ir em Aracaju, em Água Fria, dirigindo naquela estrada? Maravilhosa, né, irmãos? Que quebra um fecho de mola da Kombi cada vez que a gente vai. O seu Judéia falou que vai adotar a ida pelo menos uma vez por semana em Água Fria de Kombi, porque não vai ter coluna fora do lugar, né? Ele falou que cada buraco que faz uma balançada assim, a coluna dá uma estalada e vai para o lugar. Eu falei, vou ver quando chegar lá, só vai conseguir descer, que aí vai estar tudo certo. Se desceu da Kombi, está tudo bem, irmão. O problema é se não conseguir descer da Kombi. Desceu da Kombi, participou do culto, subiu na Kombi de novo, está tudo certo. Quem gosta, irmão, de desestrutura, desorganização? Você chega em um lugar, irmão, né? Você vai num evento, e você chega ali, está tudo batendo cabeça, tudo desorganizado. Um dos principais atrativos que nós temos na nossa cavalgada é a organização. E esse ano nós vamos trabalhar para organizar melhor ainda. Organizar horário. Ano passado a gente enrolou o café, saímos mais tarde do que o programado, pegamos um sol muito forte na cara, foi ruim. Esse ano, irmão, se tiver 50, vai tomar café aos 50, vamos sair, não tem problema. A chegada em Água Fria, esse ano, é crucial. Vou botar os caras mais turrões da igreja para fazer a recepção lá. Ué, pastor, mas não tem que ser os mais alegres. Não, turrão. Por quê? O pessoal chega
vai logo atacar a churrasqueira. Aquele monte de gente, desespero, e senta tudo desorganizado. Não, irmão, portão grande, fechado, todo mundo vai entrar pelo portão pequeno, vai ter uma enorme mesa de água, copo, o pessoal vai se hidratar e entrar todo mundo para o templo. Todo mundo para o templo. A porta de entrada para a área de alimentação vai ser a porta de trás do templo. Todo mundo vai passar no templo. Nós vamos ter, chegou, tomou água, sentou, um louvor, uma oração e 10 minutos de palavra, o evangelho pregado. Ninguém vai se converter indo na cavalgada, andando a cavalo no meio da gente, irmãos. As pessoas vão se converter quando recebem a pregação do evangelho. E o que nós fazemos? Caímos na graça do povo com a organização da cavalgada. O povo hoje fica esperando, porque é um ambiente familiar, organizado, estruturado, se alimenta direito, tem hora de tudo. Isso é crucial. Por que eu estou chamando a atenção dos irmãos? Porque Neemias primeiro organizou a estrutura. Está tudo organizado. Versículo 1 diz, depois que o muro foi reconstruído. Nós vamos ver que Neemias terminou a obra. Versículo 15 do capítulo 6, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Eu disse 4 quilômetros e 18 metros de construção de muro, não com material. Quem é pedreiro aqui? Eu sei que tem um amigo ali, Dudu também toca, Naldo, sabe que, Leandro, né? Leandro também é pedreiro, é assim, não adianta amassar a cabeça não, você é tudo, né? Aqui na igreja você faz a obra de treliça, e você é tudo, né? E o que acontece? É muito mais difícil reformar do que construir do zero, é ou não é verdade? É muito mais difícil, irmãos. É por isso que nós, sendo reformados, estamos lutando uma bela de uma luta, né? Quando você vai construir do zero, você vai lá esquadrilhar o terreno, botou linha, bateu linha, é aqui que eu vou passar o muro, é aqui que eu vou fazer a porta. Quando você vai reformar, ainda mais escombros, uma casa caída, caiu uma parede, outra, você não sabe qual viga está boa, você precisa, e aí você também às vezes tem que reaproveitar alguns dos materiais que estão ali, tijolos. Antigamente o tijolinho de barro era muito mais reaproveitável do que o de hoje. Hoje derrubou uma parede, pode jogar fora, não tem como refazer com aquele tijolo furado. Mas naquele momento, o trabalho de reconstrução era um trabalho desafiador. Mas com 52 dias, por causa da mão de Deus, aquele muro ficou pronto. O que eu pego aqui, irmãos, na minha introdução, eu vou apresentar os pontos da mensagem, porque as crianças estão anotando, depois eles vão me cobrar se eu não falar, né? Não pegaram, não tem problema não, pode ficar tranquilo, não tem problema não. Eu estou vendo as crianças tudo prestando atenção aqui, as que não estão dormindo, então fica tranquilo. Deus trabalha fazendo o impossível quando a gente se move, irmãos. 52 dias era um tempo muito curto para toda a obra. A estrutura que nós vamos construir também é cuidado de Deus. Eu não sei se você já está orando, mas eu estou orando todo dia pelo nosso terreno no centro da cidade. Eu estou orando todos os dias. Deus, abra as portas, nos dê recursos. Miguel me acompanhou lá na Bucana e viu que toda oração que eu fiz, eu falei sobre Deus abençoar os nossos celeiros, nos dar riquezas, condições da gente comprar. Tocar no coração de alguém. Deus faz a sua obra. Aquele muro ficou pronto porque o povo se empenhou em construir a estrutura. A treliça está pronta, agora o que temos pela frente é a obra de videira. E Neemias vai começar a organizar a videira. Versículo 1 diz que ele colocou as portas, nomeou os porteiros, os cantores e os levitas. Duas coisas estão acontecendo aqui nesse versículo, irmão. Primeiro, quando nós falamos de porta, nós precisamos voltar lá no capítulo 1, na informação que o próprio Hanani, que vai ser um dos governadores, deu a Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim: eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá
e estão lá na província, passa por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e o quê? As suas portas destruídas. Nós vamos observar, irmãos, caminhando, que no capítulo de número 6, houve um momento da reconstrução que Neemias se dedicou em observar que as portas fossem preparadas para serem colocadas no lugar. Olha bem, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Neemias reconstruiu o muro, capítulo 6, mas as portas ainda não estavam nos seus devidos lugares. O que nós vamos observar é que o povo está com os muros prontos, a treliça está preparada, mas ainda precisava da segurança, da proteção. As portas representavam duas coisas significativas para o povo naquele tempo. A primeira era segurança e a segunda era justiça. A segurança porque eles estavam protegidos, ninguém ia passar. Não haveria ataques surpresas, invasões. E a justiça porque nas portas é que eram feitos os julgamentos. E um terceiro ponto é que as portas eram sinal de economia sendo reerguida. Porque era nas portas que haviam as negociações. Os negociantes vinham até as portas e haviam ali negociações. E Neemias vai dar ênfase que as portas foram colocadas no lugar. A porta que estava quebrada, destruída, no capítulo 1. A porta que estava recebendo atenção e não podia ficar daquela maneira, no capítulo 3, no capítulo 6. E a porta que foi colocada no lugar. Segundo, Neemias, depois de colocar a porta, irmãos, ele nos chama a atenção também de que nós devemos dar atenção e ter cuidado com a nossa estrutura no que diz respeito à entrada. Preste atenção que Neemias coloca as portas no lugar. Coloca as portas no lugar. Você constrói uma casa bonita, toda de porcelanato. Não sei se você já viu isso. Se alguém aqui já viu isso. Porcelanato, melhores móveis, melhores eletrodomésticos, mas é uma casa sem porta. Você já viu isso? Não tem. O que a porta representa nessa casa bonita? Nessa casa bem organizada? Nessa casa boa, estruturada? O que as portas representam? O quê? Segurança. Representa segurança. E Neemias está dizendo isso. Os muros estão prontos, o inimigo está o tempo todo mandando mensagens que não estão satisfeitos com a reconstrução de Jerusalém. E agora, ó povo, a treliça está pronta e a treliça está segura. Tem segurança em Jerusalém. Uma estrutura bem feita precisa estar também bem segura. Alicerces firmados nos chama também a responsabilidade de cuidar das portas. Afinal de contas, a principal forma de destruir uma estrutura é de dentro para fora. Mas cuidando do povo, a transição é essa. Neemias vai nomear porteiros, cantores e levitas. Os porteiros, obviamente, são destinados a cuidar das portas. Aquele povo precisava que alguém cuidasse das portas. Afinal de contas, não botar porta e não botar gente para abrir, para fechar, para cuidar, não ia ter muito significado. Os porteiros estavam, de modo objetivo, trabalhando para a segurança, o manejo da porta.
O cuidado em poder estar dando segurança ao povo estava nas mãos dos porteiros. O que nós vamos perceber, irmãos, é que organizando a videira, nós precisaremos contar com pessoas. Cuidar da treliça depende de mão de obra, mas cuidar de pessoas depende de mais mão de obra ainda. Porteiros, e ele chama atenção cantores e levitas. Agora, Neemias está se voltando para cuidar da restauração do culto. Um culto que será reestruturado. Logo à frente nós vamos ver a leitura da palavra de Deus. O povo se reuniu em praça, houve leitura, e quem explicou a Bíblia para o povo foram os levitas. Nós somos chamados aqui, irmãos, nessa parte do versículo 1, a entender que vários lugares precisam de pessoas. Nem todo mundo foi porteiro, nem todo mundo foi cantor, e nem todo mundo foi levita. E deixa eu só explicar essa palavra aqui, porque ela não se aplica mais à igreja neotestamentária. Levita é do Antigo Testamento. É a igreja antigo testamentária, se assim nós podemos chamar. O que nós temos hoje é músico mesmo, irmãos. Porque levitas, então vamos ter levitas na igreja, beleza. São eles que vão limpar, eles que vão abrir, eles que vão fazer a comida, eles que vão preparar a liturgia. É tudo por conta deles. Porque levita servia o templo, estava o tempo todo servindo o templo. Nós temos músicos. Vão aqui, ensaiam, se preparam. Vão tentar usar a nomenclatura errada, não. Então é pecado, pastor, chamar de levita? Não, é até bonitinho. Mas não tem significado prático para a vida da igreja. Então, nós precisamos, irmãos, de pessoas que cuidem da estrutura. Os porteiros, aqui representados no texto. Nós precisamos de pessoas que cuidem do funcionamento litúrgico de culto. Nós precisamos de pessoas que façam café, pessoas que limpem o chão, pessoas que lavem o banheiro, pessoas que abram as portas para o culto acontecer, pessoas que dirijam a Kombi, pessoas que se disponibilizam para fazer visitas, culto nos lares, pessoas que se disponibilizam para estar fazendo ação social, pessoas que se disponibilizem em estar servindo em qualquer que seja a área da igreja. Nós precisamos de pessoas, porteiros, cantores, levitas. Precisamos de gente. Enquanto nós pensamos em treliça, nós precisamos pensar por que nós estamos construindo a treliça. E quando nós terminamos a obra de treliça, nós precisamos entender que pessoas videira vão estar ali para serem cuidadas, para que elas possam frutificar. Os porteiros e os cantores e os levitas estavam preparados para a administração, para servirem, para estarem de prontidão. Ache o seu lugar. Esse é o primeiro ponto. Ache o seu lugar e sirva. Ninguém na igreja, irmãos, preste atenção nisso, ninguém é chamado para ser um espectador. Ah, pastor, vou na igreja porque eu gosto de ver o que está acontecendo. Na igreja, todos nós somos chamados para servir. Nós não estamos isentos. E se você não sabe fazer nada, nós estamos insistindo com você do ministério da presença. O povo já está aprendendo. O ministério da presença. Pastor, o que eu faço? Vai no culto, irmão. Seja participativo, receba, abrace,
converse. Você não faz isso em todos os lugares que você vai? Faz isso no trabalho, faz isso na vizinhança, faz isso na família. Faça isso na igreja também. Abrace, converse, estenda a mão. Faça. E o versículo 2 nos aponta para cargos na videira que são de responsabilidade. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da cidadela, pois Hananias era fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. Observe que Neemias não vai fazer a obra de videira sozinho. A obra de treliça, nós já estamos cansados de ouvir que nós não fazemos sozinhos. Não adianta colocar todas as atividades em cima de uma pessoa só. Você vai tocar, você vai dirigir a Kombi, você que vai abrir a igreja, você que vai cuidar das finanças. Meu irmão, isso sobrecarrega. Faz a pessoa ficar exausta. E acaba por ter que fazer e faz com um peso, uma obrigação. E não com alegria. Da mesma forma que nós não podemos ter preguiças na igreja, nós não podemos ter também pessoas que são sobrecarregadas. E que tudo é, fulano se vira, fulano que faz. E muitas vezes as nossas igrejas de hoje, a ideia pastoral produzida é que tudo é responsabilidade do pastor, se vira. As igrejas, para resolver o problema de não sobrecarregar as pessoas, elas decidiram enfiar a mão no bolso e pagar 10, 15, 20, 30 mil pastor e falar, se vira pastor, eu estou pagando, tá? Se o culto começar a ficar vazio, é culpa do senhor. Se começar a ter problema na igreja, mal resolvido, é culpa do senhor. Se as finanças caírem, é porque o senhor não está fazendo o momento de dízimo direito. Transferiu a responsabilidade do corpo para uma pessoa. Servir, irmãos, é responsabilidade do corpo. Neemias coloca administradores na liderança, porque a obra de videira, assim como na obra de treliça, precisamos de liderança. Isso me aponta o seguinte: Neemias não chama para ele a responsabilidade, diz assim, agora irmão, está tudo pronto, está fácil, deixa comigo, agora eu vou me promover. Neemias na verdade sai de cena e diz, eu não vou liderar nada aqui agora. Como foi bom ver a nossa conferência, irmãos. Pessoas envolvidas fazendo tudo. O pastor não precisou se preocupar com nada. Estava tudo acontecendo. Cantina, recepção, café, comunhão, pessoas que foram dirigir a Kombi. A hora de abrir, receber as pessoas. Final de culto, a bênção da comunhão. Pessoas indo para a cozinha fazer as coisas, tudo limpinho, tudo organizado. Um comprou, o outro picou, o outro serviu, o outro comeu. Tem que ter essa parte também, irmão, senão, o que significado tem? Comprar, picar, botar ali na mesa bonitinho, arrumado, que se não tiver ninguém para comer? Né? Tem o Ministério da Presença para comer também, não tem problema. Você foi quem? Hã? Essa fui eu. Que bênção, irmão. Que bênção. Pessoas participando, vi as pessoas se envolvendo no trabalho, com alegria. Eu não vi ninguém ali penosamente fazendo nada. Eu vi todo mundo alegre, sorrindo, se dedicando. Isso é uma bênção. Tem a liderança. Quem convidou os pastores? Quem organizou a liturgia? Quem foi responsável por viabilizar os recursos, canalizar, isso aqui precisa aqui, isso aqui? Tem liderança. Mas a liderança não faria nada sozinho, sem a participação e envolvimento de todos. E é essa mentalidade que nós queremos produzir, irmãos.
À luz desse texto, nós vamos ver uma organização de pessoas trabalhando nos seus devidos lugares e um chamado para trabalhar com fidelidade. Trabalhar com fidelidade. Capítulo 1. Esse mesmo Hanani, que Neemias está dizendo que era mais fiel do que todos os homens, mais fiel que os homens, que a maioria dos homens. Ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, é o mesmo que levou a notícia do escombro, do opróbrio, da miséria, a fidelidade da informação levada, que não mascarou a realidade, é a mesma fidelidade empregada em alguém que vai administrar, liderar um povo com responsabilidade, sabendo quais são os desafios, os problemas, as lutas e como ele deve agir. Esse é o segundo ponto da mensagem. Primeiro ponto, veja aonde tem alguma coisa para fazer e faça. Tem lugar para você. Segundo ponto, faça com fidelidade. Seja fiel ao que você está fazendo. Seja fiel a Deus com o que você está fazendo, irmão. Havia um zelo, e nós devemos estar atentos quanto a isso, de não colocar pessoas que não pudessem fazer o que estava sendo feito. Tanto que, mais à frente, nós vamos ver que para estabelecer o sacerdócio, antes foi feito o Urim Tumim. Nós vamos também estudar sobre o que é isso na próxima mensagem. Mas não estava sendo jogado aos quatro ventos. Você, vem cá, vem ser líder. Irmão, tem lugar para todo mundo na igreja, mas os líderes devem ser escolhidos com cuidado. Charles Spurgeon sempre dizia: tenho medo de impor as mãos precipitadamente. Paulo orientou Timóteo que não fizesse isso. Não imponhas as mãos precipitadamente. Paulo orientou Timóteo, irmão, você pode observar comigo o capítulo 2 de 2 Timóteo. O Júnior pregou a semana passada. Capítulo 2, 2 Timóteo. O que ouvistes, capítulo 2, versículo 2, o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. A homens fiéis. Homens são chamados a exercer com fidelidade o ministério de liderança. E nós, como batistas reformados, entendemos que a liderança da igreja é uma qualificação masculina. Muitas igrejas sofrem porque homens se omitem e não exercem o papel que eles devem exercer. Homens não têm exercido nem mesmo dentro de suas próprias casas a liderança que devem exercer. Homens precisam ser valentes e fiéis a Deus e exercer o seu papel para o bem e ordem da sociedade. Quando um homem é infiel no seu lar, na sua igreja, muito provavelmente ele vai ser infiel também no seu trabalho. Um político que é infiel, ele não nasce político, ele antes já foi infiel lá atrás. Precisa ser cuidado esse tema, irmãos, falado. Nós precisamos de homens que sejam dedicados, fiéis. Quando Paulo escreveu a Tito, ele exortou Tito para que se colocasse no seu devido lugar e assumisse o seu papel e executasse a missão que ele tinha. Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações.
que nós vamos observar é que nós somos chamados a fazer a obra de Deus. E segundo, somos chamados a fazer com fidelidade, sendo dedicados, zelosos, comprometidos, organizados, sendo aplicados naquilo que vier à nossa mão, fazer com todas as nossas forças, sabendo que nós não estamos trabalhando de modo aleatório, irmão, sem significado. Nós estamos dedicados em viver para o reino, em santo serviço, em santa dedicação. E o versículo 3 nos aponta a execução do serviço. Por que aqueles homens, eles precisavam necessariamente serem fiéis, dedicados? A segurança estava na mão deles, e eles não podiam fazer de qualquer jeito. Olha a organização do versículo 3. Fidelidade e agora ser organizado para fazer o que está nas nossas mãos. As portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Primeiro, está sendo formado aqui agora a Força Nacional, né? A Força Nacional. Eles vão ser colocados nas fronteiras. Não é assim que a Força Nacional age? Quem cuida da fronteira do Brasil, pela água, a Marinha, pelo ar, a Aeronáutica, e pela terra, o Exército. Aí João fica doido, né, Carlos Júnior? Carlos Júnior já estava ali já olhando para ele assim, né? O Exército, seus departamentos, Fuzileiro Naval, né? Tantos outras frentes. Mas aqui a Força de Defesa de Israel está começando, né? Agora na guerra a gente está ouvindo isso toda hora, né? Força de Defesa de Israel. Mas Neemias está fazendo o seguinte: olha, preste atenção, se vocês não cuidarem da defesa da fronteira, nós vamos comprometer tudo que fizemos. A ordem era a seguinte: enquanto tiver de noite, portas fechadas, trancadas e conferidas. Amanheceu o sol, abra as portas e vamos fazer a vigia da fronteira. De dia vai olhar visivelmente e de noite vai estar trancado para que ninguém surpreenda. Agora calma que Neemias também vai criar a guarda patrimonial, né? Vai ter a guarda. Olha aí, versículo 3, também designei moradores de Jerusalém para sentinelas em alguns postos do muro e outros em frente à sua própria casa. Aí nós temos aqui, né, a UPP, estabelecido, nem existe mais, eu acho que acabou. E nós temos o quê? O pessoal da Ronda, né, que fica fazendo a ronda, a patrulha, nós conhecemos aí, né, patrulhando, fazendo a ronda. Esses foram colocados nas casas para vigiar ali, tomar conta da organização de dentro. Um defende para não entrar nenhum mal e o outro cuida para que não aconteça nenhum mal aqui dentro. Está tudo organizado, irmãos. Está tudo bem feito. Nós não podemos desvalorizar a obra que nós construímos, irmãos. Como nós caminhamos, estamos caminhando na doutrina, firmando alicerces, preparando corações, cuidando de sermos uma igreja zelosa com a palavra de Deus. Nós não podemos dar mole de não cuidar da organização, do funcionamento disso tudo. Precisamos de cuidado atento. Precisamos de pessoas que cuidem de pessoas, de irmãos que se importem com outros irmãos e são zelosos e dedicados para que nenhum mal lhes aconteça. As portas se repetem muitas vezes no decorrer do livro de Neemias. E nós precisamos, irmãos, entender que a entrada na igreja, a entrada
na videira, a participação na videira é algo muito importante. Nós vivemos um tempo de portas escancaradas para entrar na igreja. Entrar na igreja, não estou falando para vir participar de um culto, não. Para ser membro de uma igreja. Podia ser membro de qualquer jeito, irmão. Não precisava conhecer nada do evangelho. Simplesmente foi num culto, emocionalmente levantou a mão, já estava preparado para batizar e batizava em larga escala. Resultado, as portas da saída foram maiores do que as portas da entrada. Então, irmãos, você já pode aí, o pastor não sabia o que eu ia fazer na igreja, agora eu já sei. Vou trocar a pilha do microfone. O fiel da pilha, né? O pilha forte, né? Aquele que não pega pilha, mas que coloca a pilha. Né? Nós precisamos de crente assim, crente que pega a pilha à toa e não, né? Não dá mole não. Vai colocar a pilha. Vamos ver se Deus vai levantar esse vaso de honra aí. Vamos voltar para concluir. As portas devem ser cuidadas, porque nós demoramos um tempão para construir, mas para perder é no estalo, irmão. Nós vamos martelando, o trabalho é cansativo, as muralhas vão sendo reconstruídas, nós vamos trabalhando, se envolvendo, mãos calejadas, ombros cansados, terminamos a obra, mas para perder, irmão, aqui ó, no estalo. Isso para tudo na vida. A gente demora para construir uma história de caráter, de idoneidade, e com um escorregão, um detalhe, a gente joga tudo para fora, tudo para perder. Porque igrejas devem ser zelosas com a porta de entrada, para não terem as portas de saída escancaradas, irmãos. É uma consequência, não é porque a igreja falhou e não conseguiu cuidar de quem estava dentro e saiu muita gente, não. É porque a igreja não cuidou da entrada. Padrão. Meu irmão, lugar nenhum é mais importante regras, princípios, padrões, mais do que na igreja. Uma igreja que não tem padrão, que não tem uma regra estabelecida para a membresia, fica aberto, qualquer um pode ser, da mesma forma qualquer um sai. Depois de suar, reconstruir, trabalhar, Neemias agora está zeloso em prestar atenção em quem está entrando. Uma cidade grande, o versículo 4 vai mostrar isso, nós não vamos entrar na exposição a partir do versículo 4. Uma cidade espaçosa, precisava de gente, mas Neemias não queria de qualquer forma, e nem podia. Então, ele cuidou das portas. Ele cuidou em estabelecer um padrão de funcionamento. Vigias nas fronteiras, guardas de ronda. Ezequiel faz rondinha na moto, Ezequiel lá, não faz? Ezequiel faz a ronda, quando não está prendendo moto dos outros, em blitz, né? Faz a ronda. Ele pega a moto dele e vai lá, faz a ronda, para ver se está. Para que faz a ronda? Para ver se está tudo em ordem. Para ver se está tudo funcionando conforme a lei requer que funcione. É o padrão. E quando há alguma falha de conduta, há uma abordagem. É uma organização. Nós precisamos, irmãos, estar atentos para a nossa organização. Precisamos de vez em quando olhar as fronteiras e ver se não tem nada errado tentando entrar, fora da palavra, nada tentando infiltrar. Precisamos fazer a ronda dentro e ver se está todo mundo entendendo a pregação, está todo mundo entendendo o caminho que a gente está andando, todo mundo percebendo qual é a necessidade, como deve ser a sua vida. E nós precisamos, irmãos, então, construir uma igreja boa de estrutura e boa de convivência. Nós
devemos estar comprometidos, irmãos, em trabalhar com fidelidade a Deus, para que Ele possa cuidar das nossas vidas, enquanto nós cuidamos de fazer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Ainda sobre porta, eu quero concluir. Uma das perguntas aí que as crianças respondem sempre nas suas anotações, e nós devemos também estar atentos, falou sobre Jesus? Eu poderia até aqui ainda não ter falado, mas eu vou fechar com chave de ouro o meu sermão. Vou concluir falando que Jesus, em João capítulo 10, versículo 9 e 11, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é a porta. É a porta. Se alguém entrar por ele, salvar-se-á. Ele é a porta, irmão, que você deve entrar para ter a vida eterna. Na porta da igreja, você entra para receber a pregação do Evangelho. Na porta que é Jesus, você entra para receber a vida eterna. Que você tenha entrado aqui nessa noite por essas portas, e espero que você tenha se sentido bem acolhido, abraçado. Que toda vez que entrar alguém nas portas da Igreja Batista de Água Fria, da nossa Igreja Batista Reformada aqui em São Fidélis, que toda vez que entrar alguém possa receber boa acolhida, abraço, calor humano, ver a estrutura que nós estamos buscando fazer e ver a convivência dos irmãos, ver a treliça e ver a videira cheia de vida, cheia de folhas, cheia de frutos, viva, mas que cada visitante que entrar na porta da nossa igreja possa receber a mensagem do Evangelho e entrar na porta que é Cristo para vir para a salvação e para a vida eterna. A porta que jamais vai fechar para o pecador arrependido é Cristo. A porta que jamais vai bater na cara rejeitando alguém que se quebranta e diz: Senhor, eu estou aqui. Jesus é a porta, quem entra por ele se salva. Vai sair, achar pastagem. Entrar, sair e achar pastagem. Por que Jesus é a porta estabelecida, verdadeira? Ele diz, olha como é que Jesus coloca esse versículo que é muito usado, solto, sem nenhum entendimento. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele se coloca como a porta, porque em Cristo, o ladrão, Jesus sendo a porta, o ladrão não vai conseguir entrar, roubar e destruir, por causa dele, por causa que ele é a porta, que não vai permitir que o malfeitor, o ladrão, o inimigo de nossas almas, nos roube, destrua a nossa vida, nos mate. Nessa porta, que está bem cuidada, Jerusalém está organizado. E agora a cidade que é espaçosa vai receber habitantes. E nós vamos ver como que foi o padrão desses habitantes, como que foi o retorno no próximo sermão. Tem matemática, atividade de matemática para casa, tá? Preparar sermão é uma bênção. Acho que, Júnior, se você preparar um sermão por semana, você vai passar no concurso rapidinho. Você tem que estudar português pra caramba, para não ficar dando mole toda hora. Eu sei que eu dou ainda, depois eu assisto meus vídeos, tá? Não precisa você ficar me cornetando lá na casa com a sua patroa não, que eu sei. Eu assisto meus vídeos. Não precisa ficar me cornetando. Ih, pastor, vendo a sangue frio, moço, é mole. Quero ver no calor da emoção aqui, né? No calor da emoção. Mas você estuda português, interpretação de texto, raciocínio lógico. Você tem que raciocinar ali para encaixar, fazer as divisões do texto, raciocinar, não, até aqui só, até aqui. E agora matemática. Capítulo 7 de Neemias tem que estudar matemática para saber quantos voltaram para Jerusalém. Tem que somar, fazer a soma direitinho, fazer
um X é igual, quando começa com X já complica tudo. Fazer a regrinha de 3, né, para ver a proporção. Acho que vai dar certo. Prepare mais sermões, que o espaço para pregar você vai ter. Tá? Irmãos, no próximo sermão, que você possa ser encorajado a ler o capítulo 7 em casa. E aí você fala, pastor, mas tem um monte de nome, está falando família tal, tinha tantos, tal. Qual é o seu, por que eu tenho que ler? Para mostrar o seu compromisso, a sua fidelidade à palavra de Deus. Você não pula nada na palavra de Deus. Você se compromete com a palavra de Deus. Vai ser testado já na sua fidelidade. Irmãos, quero encerrar dizendo que essa igreja é uma igreja que está em formação. Nós estamos aprendendo fazendo. Temos muitos desejos para avançar com a estrutura. Nós temos aqui o desejo e oramos por isso, para que Deus possa aumentar e florescer a nossa videira. Mas o que nós mais queremos é estar certos de que estamos entrando pela porta certa, que é o nosso Senhor, e que estamos fazendo da maneira certa para glorificar o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Eu quero orar com gratidão no coração por pertencer a essa igreja. Orar com gratidão por ter sido abençoado em pastorear esse rebanho. E quero orar por sua vida, para que você possa se sentir encorajado a achar o seu lugar, a fazer com fidelidade e a saber que você está seguro em Cristo. Ele é a porta maravilhosa para as nossas vidas. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Tu és o nosso Deus, que tem cuidado de nós. Nós queremos te pedir que o Senhor possa nos dar, ó Deus, condições de avançarmos em estrutura. Abasteça, Deus, os nossos celeiros. Ó Senhor, nos dê um coração missional. Nos dê, ó Deus, uma atividade constante, missionária na nossa igreja, Senhor. Pai bendito, nós te pedimos que o Senhor cuide de nossas vidas, que cada um de nós possa achar um lugar para fazer alguma coisa, e que tudo que nós venhamos colocar a mão para fazer, nós possamos ser fiéis para fazer, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que derrame dons sobre a vida da igreja, capacitando os irmãos para servir. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, as nossas vidas, com a vivificação da sua palavra, com o fortalecimento robusto do seu evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus. Assim nós oramos. Amém e amém, irmãos. Amém. Vamos de pé, igreja, para terminar.
paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor, justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor, justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor, justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Amém. Glória a Deus. Oração silenciosa. Encerramos o culto essa noite. Lembrando todos que nós temos cantina hoje, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Temos aquela maravilhosa mini Maracanã, né? Um Maracanãzinho. Você tem ali uma pizza Maracanãzinho, tá bom? E um refrigerante para tomar. Que Deus abençoe a sua vida e você possa abençoar também a obra do Senhor.